Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar 1000 inscritos. É um marco muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos. As coisas nos territórios dos bandos do norte, especialmente nas áreas neutras onde diferentes bandos se reuniam para sessões de conselho, eram que nada corria bem. Nem as negociações territoriais, nem os acordos comerciais. E definitivamente, não os dias em que algum rei alfa decidia trazer a sua família. Sarah trabalhava como mediadora no cruzamento há 3 meses, o que a tornava praticamente uma veterana pelos padrões ômega e uma anomalia absoluta para todos os outros. Ela aprendeu rapidamente que manter a cabeça baixa, os registros atualizados e o sentido de humor intacto eram as 3 chaves para a sobrevivência. A 4ª chave, que ninguém mencionou durante o treino, era não entrar em pânico quando as coisas davam errado. As coisas estavam prestes a dar muito errado. Salão de meditação 3. Temos uma situação, crepitou através da sua calma. E Sarah olhou para cima dos documentos do tratado que ela estava a organizar. A voz pertencia a Marcus, um dos chefes de segurança beta. E os betas não se abalavam facilmente. Este parecia abalado. Defina a situação, respondeu Sarah, já a mover-se em direção ao salão. À sua volta, o caos organizado habitual do cruzamento continuava. Lobos de uma dúzia de bandos diferentes a moverem-se entre as salas de reunião. Vozes elevadas em negociação. O cheiro de vários territórios de bandos a misturarem-se de formas que faziam os narizes sensíveis contorcerem-se. Falha de contenção na delegação Nightfang. O filhote do rei alfa escapou. Sarah começou a correr. Quantos anos? Houve uma pausa que durou um pouco mais do que o esperado. 3 anos. Fantástico! Os herdeiros alfa aos 3 anos eram o que acontecia quando se combinava linhagem dominante pura, controlo de impulso zero e poder natural suficiente para deixar guerreiros adultos nervosos. Eram também, para ser justo, geralmente crianças doces, que é exatamente o que se esperaria de filhotes que nunca conheceram uma ameaça real. Os seus instintos de lobo, no entanto, eram outra história. Sarah virou a esquina para o salão 3 e imediatamente compreendeu por que é que Marcus parecia preocupado. O salão tinha sido esvaziado mais rápido do que um edifício em chamas. Mediadores a esconderem-se atrás de móveis. Segurança a formar um amplo perímetro. Todos a tratarem isto como uma crise. No centro do caos, perto da câmara privada da delegação Nightfang, com a porta pendurada num ângulo infeliz, estava a causa de todo este pânico. O filhote alfa era, pelos padrões da sua linhagem, absolutamente adorável. Pelos padrões de literalmente todos os outros, nos territórios, ele era uma bola rosnante de pelo preto, da meia-noite, aproximadamente do tamanho de um filhote de lobo grande, com olhos que brilhavam ouro derretido e presas minúsculas expostas no que ele provavelmente pensava ser uma exibição aterradora. Ele também estava claramente assustado, com as orelhas para trás, a linguagem corporal a gritar medo, aquele ganido rosnado distinto que os filhotes fazem quando tentam ser corajosos, mas realmente só querem os seus pais. A segurança tinha bastões de choque para fora, mas não se aproximava, o que disse a Sarah tudo o que ela precisava de saber sobre como isto estava a correr. A cabeça do filhote girou, rastreando o movimento, e Sarah podia praticamente ver o seu pequeno cérebro de lobo a calcular ameaças. Ele estava assustado, o que fazia sentido. Lugar estranho, cheiro estranho, barulhos altos, paz à vista. O facto de ele ser um herdeiro alfa especificamente concebido pela linhagem para responder ao medo com exibições de domínio era apenas um azar. Ninguém se mexe, disse Sarah calmamente. O que provavelmente era inútil considerando que todos já estavam congelados. Os olhos dourados do filhote fixaram-se nela, a única pessoa ainda a caminhar em sua direção em vez de se afastar. Os seus ombros encolheram-se, pequenas garras a cravarem-se no chão de mármore. E então ele lançou-se diretamente às suas pernas com um rosnado de filhote,
que teria sido adorável se não fosse acompanhado por presas de bebê muito reais. O que aconteceu a seguir seria analisado, debatido e recontado em histórias de bandos durante anos. Sarah não gritou, não correu, nem sequer vacilou. Em vez disso, agachou-se, abriu os braços e apanhou cerca de 27 quilos de garras e fúria de filhote a meio do salto com um timing que teria impressionado qualquer mãe. O filhote bateu nela com força suficiente para a fazer grunhir. Mas Sarah tinha crescido num bando com 7 irmãos mais novos. Ela sabia como lidar com filhotes assustados. Ela absorveu o impacto, deixou o ímpeto levá-la num meio giro e acabou com um braço cheio de um herdeiro alfa extremamente confuso. Consegui, disse Sarah, sorrindo. E então, porque aparentemente hoje era o dia em que os seus instintos ômega decidiram sobrepor-se completamente ao bom senso, ela girou novamente, segurando o filhote como se fosse uma criança particularmente inquieta. Uau! Você tem umas saltos sérios aí, pequeno alfa. O filhote, que estava preparado para submissão ou luta, fez um som que começou como um rosnado e de alguma forma se transformou a meio da nota num ganido questionador. As suas pequenas garras, que tinham sido estendidas para combate, retraíram-se lentamente. O rosnado parou, e então esta foi a parte que mais tarde seria descrita como biologicamente impossível e definitivamente contra o protocolo. O filhote começou a ronronar. O som era menos como um filhote normal e mais como um pequeno motor, um ronronar profundo que Sarah podia sentir a vibrar através do seu peito, mas era inconfundivelmente contentamento. É isso aí, disse Sarah, coçando atrás de uma das suas orelhas. Você não é tão assustador. É? Só ficou um pouco assustado. Acontece aos melhores de nós. O silêncio no salão de meditação 3 era tão completo que Sarah podia ouvir o seu próprio batimento cardíaco. Ela olhou para cima para encontrar aproximadamente 30 lobos diferentes de uma dúzia de bandos a olharem para ela, com expressões que variavam de choque, ao horror, a um possível despertar religioso. Marcos tinha a boca aberta. Um dos mediadores tinha aparentemente congelado a meio de uma escalada, num pilar decorativo, e ainda estava pendurado lá. Disse Sarah. Alguém quer dizer-me onde estão os pais deste rapaz? Como que invocado pela pergunta, a porta principal da câmara da delegação abriu-se de rompante, e 2 lobos, em forma humana, emergiram a uma velocidade que sugeria que tinham estado a tentar contornar as fechaduras de segurança. O macho era enorme, mesmo em forma humana. Facilmente 1,95 metros, com o tipo de presença que fazia o ar parecer mais pesado. Ele usava uma regalia formal de alfa, couro escuro e prata que gritava realeza. Os seus olhos, a arder ouro derretido, fixaram-se na cena com uma intensidade que fez com que todos os lobos na sala instintivamente baixassem o olhar. A fêmea ao lado dele era ligeiramente menor, mas movia-se com graça mortal na sua expressão, alternando entre pânico, alívio e algo que parecia que ela estava a reconsiderar todas as escolhas de vida que a tinham levado a este momento. Ambos também irradiavam o tipo de terror parental que transcendia o posto. Onde está o alfa macho começou, depois parou abruptamente ao avistar Sarah de pé, no meio do salão, ainda a segurar o filho como um filhote ligeiramente grande demais. O filhote, ouvindo a voz do pai, animou-se e fez um som feliz de latido, que estava absolutamente em desacordo com o facto de que ele provavelmente poderia morder através de ossos se quisesse. Oh, graças à lua! Suspirou a fêmea, e a sua voz carregava um alívio tão profundo que fez o peito de Sarah doer em simpatia. Ela atravessou a distância em 3 passos impossivelmente longos. Então, de repente, Sarah viu-se a ser encarada por uma rainha alfa que poderia absolutamente parti-la ao meio sem suar. Por um segundo, uma parte muito antiga e muito inteligente do cérebro traseiro ômega de Sarah, a parte que tinha mantido os seus antepassados vivos, sugeriu que talvez ela devesse estar preocupada. Ela mandou essa parte do cérebro calar-se e sorriu para a imponente loba. O seu pequeno alfa tem uns saltos impressionantes, disse Sarah, transferindo suavemente o filhote para os braços da mãe. Talvez queira verificar essas fechaduras de segurança. As automáticas podem ser caprichosas. A alfa fêmea pegou no seu filho com um tipo de reverência cuidadosa geralmente reservada para explosivos vivos. O filhote imediatamente tentou subir para a cabeça dela, latindo feliz. O alfa macho estava a olhar para Sarah com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algures entre confuso
e com a sua visão de mundo inteira a ser rearranjada. Você? Começou ele, depois parou. Você apanhou-o? Bem, sim, disse Sarah. O que mais eu deveria ter feito? Deixá-lo atacar-me? Isso pareceu rude. Ele estava a atacar. Ele estava assustado, corrigiu Sarah, observando o filhote, agora felizmente empoleirado nos ombros da mãe. Há uma diferença. Filhotes assustados só precisam de saber que estão seguros. Ela tirou um pouco de pelo preto das suas vestes de meditação. Geralmente funciona melhor do que bastões de choque e gritos. O alfa macho abriu a boca, fechou-a, depois olhou para a sua companheira, com uma expressão que claramente dizia: Você também está a ver isto? Ou estou a ter um AVC? A fêmea estava ali a estudar Sarah com uma intensidade geralmente reservada para ameaças interessantes. Você é ômega, disse ela. Não exatamente uma pergunta. Da última vez que verifiquei, sim. E você lida regularmente com filhotes dominantes? Sarah pensou em crescer num bando com 7 irmãos mais novos, em ser voluntária no santuário de filhotes órfãos, naquele verão memorável a trabalhar com selvagens resgatados. Quer dizer, disse ela, não exclusivamente filhotes dominantes, mas sim, é algo que vem com o território quando se é o mais velho de 8. Marcos finalmente encontrou a sua voz. Ela apanhou um filhote alfa a meio de um ataque, como se fosse uma atividade recreativa. Ele é só uma criança, disse Sarah. Crianças fazem coisas estúpidas quando estão assustadas. Bastante universal, certo? O alfa macho fez um som algures, entre uma risada e uma tosse. Ah, eu sou o Cale Nightfunk, disse ele, aparentemente decidindo que apresentações formais eram necessárias. Rei Alfa dos Territórios do Norte. Esta é a minha companheira, Rainha Lyra. Ele fez uma pausa, observando o seu filho a tentar pentear o cabelo da mãe. E o nosso filho, que acabou de tentar atacar-te, está atualmente sem nome. Ele é adorável, disse Sarah, e quis dizer isso. O que quer dizer sem nome? Outra daquelas pausas que sugeriam que Sarah tinha tropeçado numa significância cultural que ela não compreendia. Os herdeiros alfa recebem os seus nomes após o seu primeiro turno, disse Cale cuidadosamente. Até lá, ele é simplesmente nosso. Isso é realmente fixe. Sarah olhou para o filhote, que agora estava ali a mastigar o cabelo da mãe. Bem, até lá talvez fiquem de olho nele. Como estes sistemas de segurança de terreno neutro podem ser falhos? Ela virou-se para voltar ao seu trabalho real. Os documentos do tratado não se iam arquivar sozinhos, mas a voz de Lyra parou-a. Ômega Sarah. Sarah virou-se. Só Sarah está bom. Você não teve medo. Era uma afirmação, não uma pergunta. Mas Sarah ouviu a pergunta real por baixo. Claro que tive, disse Sarah honestamente. O medo não é o problema. É o que você faz com ele que importa. Ela sorriu. Além disso, eu já lutei com filhotes selvagens que eram mais maldosos do que o seu rapaz. Ele é todo pose. O filhote, como se entendesse que a sua reputação estava a ser desafiada, encheu-se de ar e tentou parecer ameaçador enquanto ainda estava empoleirado na cabeça da mãe. O efeito foi um pouco minado pelo fato de ele estar agora emaranhado no cabelo dela. Sarah riu, acenou e voltou para a sua estação de trabalho. Atrás dela, deixou um salão cheio de lobos atordoados e uma família real muito confusa. Seria mais 1 hora antes que alguém pensasse em verificar as filmagens de segurança. Quando as filmagens se espalharam pelas redes de bandos, mostrando uma ômega a apanhar um herdeiro de um rei alfa a meio do salto, a girar enquanto ria, depois a devolvê-lo como se estivesse a devolver propriedade emprestada. A vida de Sarah estava prestes a ficar muito complicada. Porque às vezes a coisa mais perigosa que se pode fazer nos territórios não é lutar contra os alfas, é tratá-los como se não fossem assustadores de todo. O vídeo atingiu as redes de bandos como um incêndio. Em 6 horas, o manejo improvisado de filhotes de Sarah tinha sido visto 3 milhões de vezes em 18 diferentes feeds territoriais. Quando ela terminou o seu turno e tropeçou de volta para os seus aposentos, como se tivesse 86 mensagens à espera, pedidos de entrevista, comentários de historiadores de bandos de que ela nunca tinha ouvido falar. Pelo menos 1 dúzia de mensagens o seu tradutor marcou como contexto cultural pouco claro, possivelmente propostas de acasalamento. Que diabos? Murmurou ela, percorrendo notificações cada vez mais frenéticas. Na manhã seguinte, ela descobriu exatamente o que tinha acontecido
quando entrou no escritório de sua supervisora e encontrou não sua supervisora, mas a ligação diplomática da encruzilhada, um beta de aparência apressada chamado Vex. Você é famosa? Disse ele sem preâmbulo. Eu sou o que agora? Vex puxou uma exibição holográfica e lá estava. Sarah, congelada no meio de um giro, segurando o que a legenda descrevia como Rei Alpha Air, linhagem Night Fang, como se estivesse dançando com um parceiro entusiasmado. O contador de visualizações subia tão rápido que os números ficavam borrados. Oh! Disse Sarah. Oh, não! Oh, sim! Respondeu Vex. A embaixada Night Fang recebeu 300 pedidos de comentários. O Conselho de Direitos Ômega quer estudá-la e alguém do coletivo Silver Fang a chamou de insana ou a ômega mais perigosa nos territórios conhecidos. Ele fez uma pausa, o que aparentemente é um elogio. Sarah sentou-se pesadamente. Eu só não queria que o filhote se machucasse. Você pegou um alfa aéreo atacante no meio do salto e riu disso? Disse Beck, algo como admiração em sua voz. Você entende o que isso parece para matilhas que passaram séculos mantendo protocolos de classificação rigorosos? Antes que Sarah pudesse responder, seu comunicador tocou com uma mensagem prioritária recebida. O ID do remetente fez os olhos de Vex se arregalarem. Um rei, Alpha Kyle Night Fang. A mensagem era breve. Ômega Sarah, minha família ficaria honrada se você se juntasse a nós para um jantar privado esta noite. Temos perguntas sobre a abordagem de sua matilha a jovens dominantes. Por favor, traga a documentação desses 7 irmãos que você mencionou. Sarah olhou para Vex. Vex olhou para Sarah. Sua supervisora a liberou para funções diplomáticas, disse ele baixinho. Aparentemente, isso agora é considerado vital para as relações territoriais. Eu só trabalho com mediação, Sarah protestou fracamente. Você trabalhou com mediação? Vex corrigiu. Agora você é aparentemente uma embaixadora para todos os alfas que têm filhotes. 6 horas depois, Sarah se encontrou no quartel real da encruzilhada, vestindo suas melhores roupas, o que não era dizer muito, carregando um tablet carregado com fotos de casa. Fotos de sua caótica casa de matilha. 7 irmãos mais novos em vários estados de travessura. Aquela vez, seu irmão mais novo mudou pela primeira vez e ficou preso no meio do caminho. Os filhotes selvagens resgatados que sua mãe, de alguma forma, sempre acabava acolhendo. O rei Alpha Kyle abriu a porta pessoalmente e a respiração de Sarah engatou, porque vê-lo em modo de delegação formal era uma coisa. Vê-lo em roupas casuais de noite, com aquele olhar dourado ardente, focado inteiramente nela, era outra coisa completamente. Ele era avassalador da melhor e mais aterrorizante maneira. Bem-vinda, disse Kyle, sua voz como uísque e fumaça. Devo avisá-la. As palavras se espalharam rapidamente sobre nosso convite. Vários outros alfas solicitaram a participação. Ele fez uma pausa, algo que poderia ter sido diversão piscando naqueles olhos derretidos. Esta pode ser uma longa noite. Sarah respirou fundo e entrou. Ele não tem absolutamente nenhuma ideia de que, até o final da noite, ela terá desafiado acidentalmente 3 reis alfas para uma exibição de dominância, impressionado 2 rainhas guerreiras e, de alguma forma, concordado em ajudar Kale com o treinamento de seu filho. Mas isso, como dizem, era um problema para a Sarah futura. A sala de jantar era menos uma sala, e mais um exercício cuidadosamente orquestrado de diplomacia territorial, o que significava que parecia que alguém havia tentado acomodar 6 linhagens alfa diferentes, e na maioria teve sucesso. Sarah contou 9 lobos ao redor da mesa, e cada um deles a encarava como se ela fosse uma anomalia fascinante ou tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça. Certo? Ela disse, acomodando-se em sua cadeira entre Kyle e Lyra. Então, isso está acontecendo, Kyle. Enu cheirava a pinho e tempestades de inverno, e algo unicamente dele que fazia os instintos ômega de Sarah fazerem coisas complicadas, gesticulou ao redor da mesa. Permita-me fazer as apresentações. À esquerda de Sarah estava o Alpha Thorn das faixas orientais, grisalho, com cicatrizes de batalha, olhando para ela como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Ao lado dele, a Alpha Queen Miera das matilhas costeiras, elegante e de olhar aguçado, e à sua direita, diretamente em frente a Kale.
estava o Battlemaster Ronin dos clãs guerreiros. 1,98 metros de puro músculo, com cicatrizes que contavam histórias e olhos que a avaliavam como se ela fosse um cenário de combate. Então Meera disse, sua voz melódica, mas carregando autoridade. É verdade que os ômegas em sua matilha lidam regularmente com filhotes dominantes? Sarah pegou seu tablet. Ah, sim, super comum. Aqui, deixe-me mostrar. Ela mostrou fotos de reuniões de matilha, de sua mãe controlando vários filhotes mudados ao mesmo tempo, de Sarah mesma, aos 16 anos, alimentando com mamadeira 3 filhotes alfa órfãos, cujos pais morreram em um ataque desonesto. Nós realmente não separamos por classificação quando se trata de cuidado de filhotes, Sarah explicou. Todos ajudam a criar os jovens. É assim que as matilhas funcionam de onde eu venho. O silêncio que se seguiu sugeriu que não, na verdade, não era assim que a maioria das matilhas funcionava. Fascinante, Thorne resmungou. As faixas orientais mantiveram cuidados infantis estritamente baseados em classificação. Alfas treinam filhotes alfa. O conceito de um ômega lidando com jovens dominantes é perigoso. Ronin terminou. Sua voz era como cascalho. Ou deveria ser. Deveria ser. Sarah concordou. Mas filhotes são filhotes. Eles respondem à confiança e à calma. Não à classificação. Ela deslizou para outra foto dela mesma, aos 19 anos, coberta de lama. Sorrindo, enquanto 3 adolescentes alfa enormes brincavam de luta livre ao redor dela. Estes são meus irmãos mais novos, ela disse. Todos alfas, todos desastres completos naquela idade. Mas eles me ouviam porque eu era quem garantia que eles comessem e não se matassem. Kali, que a observava atentamente, inclinou-se mais perto, e eles aceitaram sua autoridade. Quero dizer, eles tentaram me desafiar, exatamente uma vez cada. Sarah sorriu com a memória. Então eles aprenderam que a classificação não significa muito quando sua irmã mais velha sabe todos os seus segredos embaraçosos e controla o armário de lanches. LRA riu, realmente riu, e o som quebrou parte da tensão na sala. Eu gosto dela, a rainha anunciou. Kyle, nós a mantemos. Sarah piscou. Mantê-la como consultora, Cale disse suavemente. Mas seus olhos tinham um calor que não tinha nada a ver com o interesse profissional. Nosso filho claramente responde a você, e eu me acho curioso sobre seus métodos. A maneira como ele disse curioso fez a pele de Sarah formigar. Eu sou apenas uma mediadora, ela protestou. Você pegou meu alfa no meio do ataque e o fez ronronar, Cale disse, a voz abaixando. Isso não é pouca coisa em volta da mesa. Olhares de conhecimento estavam sendo trocados. Mas foi Ronin quem expressou o que todos estavam claramente pensando. Você percebe o que isso parece, não é? O que parece? Sarah perguntou. Um ômega, que pode lidar com o herdeiro de um rei alfa sem submissão ou medo. Ronin disse. Quem trata a dominância como se fosse irrelevante? Ele sorriu, mostrando os dentes. Shh, você acabou de se tornar o ômega mais elegível em 3 territórios. Os olhos de Sarah se arregalaram. Desculpe, o quê? Mas a expressão de Cale havia se tornado cuidadosamente neutra, o que de alguma forma o tornava ainda mais intimidante. Ronin, ele disse baixinho, não está errado. Seus olhos dourados se fixaram nos de Sarah. Embora eu aprecie se o resto dos territórios se lembrar que minha família estendeu este convite para jantar primeiro. A borda possessiva em seu tom fez algo no peito de Sarah vibrar. Eu não sou, quero dizer, eu estou apenas aqui para... Ela gaguejou. Para ajudar nosso filho. Lyra disse suavemente, embora seu sorriso sugerisse que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Claro. É por isso que o convidamos. Ela fez uma pausa. Embora eu deva mencionar que nosso filho tem perguntado sobre a dama, rindo sem parar desde esta manhã. Ele está bastante encantado com você. Ele tem 3 anos, Sarah disse fracamente. Sim, Kyle concordou. E os herdeiros alfa se ligam cedo e intensamente. A maneira como ele disse isso, a maneira como ele olhou para ela, sugeriu que eles não estavam apenas falando sobre o filho dele mais. Então Meera disse, quebrando a tensão com eficiência de Alpha Queen. Conte-nos mais sobre esses 7 irmãos. Estou particularmente interessada em como sua matilha
Estrutura o cuidado infantil entre as classificações. O jantar durou 4 horas. No final, Sarah havia acidentalmente iniciado 2 incidentes diplomáticos. Algo sobre sugerir que os alfas poderiam aprender regulação emocional com ômegas. Impressionou 3 alfas diferentes com suas histórias de gerenciar o caos da matilha. E de alguma forma concordou em passar os próximos 3 dias ajudando Cale com o treinamento de socialização de seu filho. Quando ela finalmente tropeçou de volta para seus aposentos, seu comunicador zumbiu. Tenente Bo, o único outro mediador de sua matilha natal atualmente na encruzilhada, parecia frenético. Por favor, diga-me que você não acabou de concordar com sessões de treinamento privadas com o Rei Alpha Nightfang. Como você já sabia disso, Sarah? Todo mundo sabe. Está nos feeds territoriais há 20 minutos. Eles estão apostando em quanto tempo antes que ele a reivindique. Reivindique? Bo, é apenas treinamento de filhote, certo? E a maneira como ele olhou para você, naquele vídeo, é apenas interesse profissional. O suspiro de Bo era de sofrimento. Você vai dar esperança a todos os ômegas em 3 territórios e um ataque cardíaco a todos os alfas. Eu estou apenas sendo eu mesma. Eu sei. É isso que é aterrorizante. 3 dias depois, Sarah estava nos campos de treinamento privados de Nightfang, observando um herdeiro alfa de 3 anos tentar mudar, pela 20ª vez, e acabar como uma bola confusa de meio pelo, meio pele de caos. E atrás dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. Cal Nightfang observou com uma intensidade que não tinha nada a ver com o progresso de seu filho. Você está olhando? Sarah disse sem se virar. Estou observando. Cale corrigiu, a voz ressoando em seus ossos. Há uma diferença. Uma pausa, então mais baixo. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Um ômega que se submeteu. Que seguiu o protocolo. Quem? Quem tinha medo de você? Outra pausa. Sim. Sarah finalmente se virou para encará-lo e se viu quase peito a peito com um rei alfa cujos olhos ardiam em ouro derretido. Eu cresci em uma matilha com 7 irmãos alfa, ela disse suavemente. O medo não te mantém segura. A compreensão, sim. E você me entende, Ômega Sarah? A maneira como ele disse o nome dela, como uma oração e um desafio combinados, fez sua respiração engatar. Estou começando a... Ela sussurrou. A mão de Cale subiu, parando pouco antes de tocar seu rosto. Posso? O fato de ele ter perguntado isso, um rei alfa perguntou, fez algo no peito de Sarah se abrir. Sim, seus dedos roçaram sua bochecha e Sarah estremeceu com o contato. Meu filho não é o único que tem perguntado sobre você, Kylo murmurou. Eu me distraio. É mesmo? Perigosamente. Atrás deles, o filhote guinchou triunfantemente. Ele finalmente conseguiu uma mudança completa. Sim. Nenhum deles desviou o olhar. Jante comigo, Cale disse. Só nós 2. Sem pretensão diplomática. Isso soa suspeitosamente como um encontro. Seria tão ruim? Sarah pensou sobre protocolos, sobre diferenças de classificação, sobre todas as razões pelas quais isso provavelmente era uma péssima ideia. Então ela pensou em olhos dourados e mãos cuidadosas e um rei alfa que pedia permissão. Não, ela disse. Não é nada ruim. O sorriso de Cale foi devastador. E em algum lugar nos territórios, as piscinas de apostas enlouqueceram porque a ômega que pegou um alfa aéreo no meio do salto, enquanto ria, havia acabado de pegar algo muito mais perigoso. A atenção de um rei que estava aprendendo que às vezes os lobos mais fortes eram aqueles que nunca precisavam provar isso, e que o amor, como pegar filhotes assustados, era tudo sobre timing, confiança e saber quando segurar firme. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Eu realmente valorizo cada momento que você passou aqui comigo. Neste momento, estamos caminhando rumo ao nosso primeiro objetivo. 1000 inscritos. Se minhas histórias tocaram você, mesmo que um pouco, por favor, me apoie clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma grande motivação para eu continuar e trazer mais histórias valiosas para vocês.
Vejo você no próximo vídeo.